processual. O que é o sursi processual? O sursi processual é o poder que o Ministério Público, conforme eu disse, que é o defensor da lei, tem para ofertar a denúncia e também oferecer o sursi processual ao acusado. O texto legal do artigo 89 da Lei 9.099 aqui, porque essa Lei 9.099 aqui é que era a causadora das benesses das pessoas que praticavam os crimes de racismo e que com elas não acontecia nada, porque a pena era de 1 a 6 meses e poderia ser convertida em multa. Eu ofendi, o Paulo Henrique Amorim ofendeu, o Heraldo Pereira chamou de negro de alma branca, crime de racismo, mas foi beneficiado pelo artigo 140, já ainda com base na Lei 9.099, tá? Que estabelecia o quê? A transação, chamada transação penal. Transação penal. Muito bem. Dispõe no artigo 89, nos crimes em que a pena mínima, notem bem, nos crimes, segundo a Lei 9.099 de 95, nos crimes em que a pena mínima combinada quer dizer imposta, a pena que é imposta, quer dizer combinada, chama-se cominação, chama-se imposição, combinada, tá? For igual ou inferior a 1 ano, for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, a Lei 9.099 de 95, o Ministério Público, que tem o poder de custos legis, é o fiscal da lei, ao oferecer a denúncia, ele oferece a denúncia e, ao mesmo tempo, propõe a suspensão do processo. Mas ele faz isso não que ele seja bom, porque ele está adstrito, quer dizer, ele está obrigado a uma lei, tá? Então ele propõe a suspensão do processo por um prazo de 2 anos, que é a chamada transação penal. Durante 2 anos, aquela pessoa, ela ficará sujeita a determinados deveres e obrigações sob pena daquela transação ser revertida e ele responder corporalmente pela ofensa praticada. Penalmente, de uma certa forma, até porque até 4 anos de prisão, raramente as pessoas vão para a cadeia. Muito bem. Desde que o acusado não esteja sendo processado, é uma das condições, né, para a transação processual penal. Desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por um outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena, que é o artigo 77 do Código Penal. Então, esses outros requisitos seriam o indivíduo ser primário, ter bons antecedentes, ter uma ocupação, ter um endereço fixo e certo. Então, seriam esses os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal. Com o novo entendimento hoje do Supremo Tribunal Federal, e havendo equiparação das penas do crime de injúria racial e racismo, está equiparado, injúria racial, que era beneficiado pela transação penal, hoje ela está equiparada por decisão do plenário do Supremo, agora recente, do dia, conforme eu disse, torna a repetir, do dia 17 de junho, próximo, hoje é dia 1º de julho, temos menos de 15 dias, tá? Então,
Também dificultará, quer dizer que essa equiparação dificultará não apenas a desclassificação do crime mais grave para o supostamente menos grave. Vocês entenderam? Então, quer dizer, essa desclassificação do crime de injúria racial, tá? Para que eles passe a ser um crime imprescritível e ter a mesma conotação do crime racial, já não haverá mais essa facilidade de ser desclassificado para o crime de injúria comum, conforme está no caput, na cabeça do artigo 140 do Código Penal, que permitiria, né, ou ainda permite, porque ainda precisa ser publicado no Diário Oficial, toda aquela normatização que antevê, tá, a entrada em vigor da nova lei. Muito bem. Como também a oferta crime mais grave, como também dificultará a desclassificação do crime mais grave para supostamente menos grave, como também a oferta do sursi processual, ou seja, a transação penal. Não existe mais para o crime de injúria racial, que passa a ter a mesma conotação de racismo imprescritível, tá? É imprescritível e inafiançável. Muito bem. Ao acusado, por não preencher a pena mínima prevista no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, importante destacar de que a imprescritibilidade e a inafiançabilidade. Então, imprescritibilidade está ligado à inexistência da prescrição. Não prescreve. O indivíduo vai ser perseguido ad eterno, enquanto vida ele tiver, até que ele cumpra ou até que ele preste contas à justiça do crime cometido de injúria racial ou de racismo. Muito bem. A imprescritibilidade e a inafiançabilidade, ou seja, ele não poderá ir na delegacia, o delegado não poderá mais estipular uma fiança, conforme eles fazem, que é uma graça. A fiança de uma injúria racial, como ainda é nos dias de hoje, é uma graça. Paga R$1.000, R$2.000, R$500, R$1.000, R$1.500 e vai embora. E vai responder aquele inquérito em casa. Aquilo acaba, tá, misturando-se com outros, vai ficando para trás. Aí quando chega um belo dia, quando chega a ser distribuído para a justiça, está prescrito. Por quê? Porque tudo na justiça está ligado a um prazo. Aqui não. Não importa o tempo que fique na delegacia, mas quando chegar na justiça, ele vai ser dado continuidade, porque ele está eivado da modificação feita pelo Supremo Tribunal Federal, que atribuiu a ele o crime de injúria racial, equiparando ao crime de racismo, ou seja, ele é imprescritível e inafiançável. Não importa o tempo que alguém na delegacia fique sentado em cima dele, um dia ele vai ter que ir a juízo. E quando chegar a juízo, ele vai sentar e vai responder por um crime imprescritível e inafiançável. Daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. No caso aqui do nosso colega, do Paulo Henrique Amorim, ele foi beneficiado pela transação comercial, a transação penal. Por quê? Porque o crime foi cometido sob a égide, ou seja, sob a vigência, tá, da lei atual, antes dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que é agora do dia 17 de junho de 2018. Muito bem. A imprescritibilidade e a inafiançabilidade do crime de racismo está previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º inciso 52, determina que
A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão nos termos da lei. Então, o crime de racismo, além de estar na norma legal, no Código Penal, tá? Ele está também previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que reza que, conforme eu disse, torno a repetir, no artigo 5º, tá, na Constituição de 1988, tá, determina que a prática do crime de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito de reclusão nos termos da lei, ou seja, da lei que regulou aquela situação. Então, só que agora nós estamos diante de uma modificação da lei. Então eu pergunto, ou talvez alguém mais desavisado me pergunta assim, mas doutor que eu falo porque que se convencionou no Brasil chamar médico, advogado, engenheiro de doutor. Nós não somos doutores, nós somos uma república, como já disse um poeta, Brasil é a república das bananas e a república dos doutores, né? Doutores. Vocês veem nos filmes americanos, lá, o juiz não é chamado de doutor, é chamado de senhor juiz, o advogado é chamado de juiz, o promotor é chamado de promotor. Aqui no Brasil, como faz parte da cultura, né, das famílias, não, meu filho vai estudar para ser doutor. Então aquilo foi se entranhando no costume, tá, na cultura popular, e que hoje raramente as pessoas se dirigem a um advogado se não colocar o DR na frente. Doutor, não é doutor, eu não sou doutor, eu sou pós-graduado, tá? Eu estou em vias de fazer mestrado, mesmo depois que eu fizer o mestrado, eu ainda não serei doutor, eu só serei doutor quando eu fizer doutorado, aí sim, aí eu serei doutor, de fato, de direito, porque terei feito o doutorado, tá? Por enquanto, eu sou o advogado. Então, se alguém chegar e falar assim, seu João, ele não estará me ofendendo, por quê? Eu não sou doutor, eu não fiz doutorado, eu estou em vias de fazer o curso de mestrado, e mesmo assim não serei doutor, serei mestre. O máximo que a pessoa poderá falar é me chamar de mestre. Mestre, eu gostaria de fazer uma consulta com o senhor. O médico não é doutor, a menos que ele tenha doutorado, mas convencionou-se chamar-se ele de médico. Mas se você chamar ele de médico, senhor médico, o senhor, por gentileza, isso, eu sinto uma dor, aqui, você não estará ofendendo, a menos que ele tenha doutorado. Mas se ele tiver doutorado, ele tem a obrigação de dizer assim, olha, eu tenho doutorado em cardiologia, eu tenho doutorado em otorrinolaringologia e coisa semelhante. Se o advogado ele tem doutor, ele fala assim, eu sou doutorado, eu sou doutor em direito penal e processual. Eu sou doutor em direito constitucional. Eu sou doutor em direito civil e processual. Eu sou doutor em direito comercial. Aí é diferente, tá lá. Nós temos por hábito colocar lá os nossos diplomas, porque são diplomas de bacharéis em ciências, né, jurídicas, né? E se nós tivermos também o diploma de doutor, porque é um diploma, nós temos que colocar. Se a pessoa tiver o cuidado de olhar, vai saber que está diante de um doutor ou não. Fora disso, não. Então isso aqui foi um parêntese que eu abri apenas para fazer um esclarecimento. Então, gente, com isso, nós, afro-brasileiros, passamos a ter um pouquinho mais de força de existir, de exigir o respeito àqueles, tá, que teimam, tá,
em desrespeitar os nossos direitos, de invadir as nossas casas, de tacar fogo nos nossos gongais, de agredirem as pessoas pelo fato de pertencer à religião afro-brasileira. Recentemente eu estava vendo um programa já da década de 90, se não me engano, de 2000, tá? Que foi levado ao ar pela TV Gazeta, onde houve um confronto entre o Bispo Macedo, o Malafaia e outros, onde estava aquele deputado que é ligado ao Partido Comunista, tá? Entre outras pessoas, e tinha lá, não é uma boa expressão, tá? Então, estava lá uma adepta da religião, tá? Do Bispo Macedo, que é da religião evangélica, que tinha sido jornalista, ou seja, ela continua sendo jornalista, só não estava mais exercendo. Isso foi no programa da nossa colega, a Silva Popovic, que saiu do ar, nunca mais se ouviu falar. Então, foi um programa que deu muita audiência à TV Gazeta. Então, preste bem atenção. E eu lembro que essa pessoa estava lá como para defender o Bispo Macedo e o Malafaia. E em determinados momentos, quando surgiu a discussão sobre a nossa religião, tá? Que a nossa religião seria uma religião voltada para práticas escusas, demoníacas, ela teve a petulância de dizer assim: eu também vim do candomblé, como se dissesse assim, eu vim do candomblé, mas Jesus me resgatou, me salvou. Então quer dizer que na concepção dessa pessoa que tem formação acadêmica, quer dizer, Jesus, quando resgata alguém do candomblé, resgatou do inferno. Estava no inferno do demônio que eles mesmos criaram, porque nós candomblecistas, nós não acreditamos no demônio, nós acreditamos sim na figura de Deus, de Jesus. Porque a figura do demônio, cientificamente, eu desafio qualquer um, não importa qual segmento religioso que ele venha a professar, que ele me prove cientificamente a existência do demônio de rabo, de chifre, que está atrás da porta, que nos leva a matar, que nos leva a roubar, que nos leva a trair, que nos leva a conspiração contra o nosso irmão, que nos leva a atacar as igrejas, né? De outros segmentos religiosos, os terreiros de candomblé, os terreiros de umbanda. Então veja bem, na realidade, vocês sabem que a figura do demônio surgiu na época das cruzadas. A Igreja Católica, ela, naquele mundo, vivia-se um mundo pagão. Então a Igreja Católica criou as chamadas cruzadas e saiu pelo mundo, tá? Com aquela túnica, com a cruz, com a representação da cruz, né? Do madeiro em que Cristo foi crucificado, e na outra mão a espada. Então as cruzadas saíam pelo mundo, não levando a palavra do Nazareno, não a palavra da concórdia, não a palavra do amor, mas sim o fio da espada, subjugando reis, rainhas, povos, transformando-os em escravos, impondo-lhes o seu credo, a sua religião. Haja vista hoje, a maioria, na sua totalidade, os santos da Igreja Católica foram canonizados, mas no passado foram mártires, conforme eu disse em vídeos passados sobre a figura da Santa Joana d'Arc. Então preste bem atenção. Então eles ali começaram a levar. A Igreja Católica vendia extrema unção,
Quem não doava grandes ofertas para a igreja ia para o inferno, porque não doava, não fazia grandes ofertas, não tinha direito à extrema unção, era enterrado de qualquer maneira. E aquele, então havia a concepção de que aquele que era enterrado sem extrema unção ia para o inferno. Aonde que está provado a existência do inferno? Então nós estamos, a Bíblia é um livro que é escrito por metáforas, tão provado é que é escrito por metáforas, né? Haja vista a quantidade de segmentos religiosos evangélicos, cada um interpretando a Bíblia ao seu bel prazer, à sua maneira, havendo de comum entre eles apenas o enaltecimento, assim como nós, é o que há de comum entre eles e nós, é o enaltecimento da grande figura que foi e é e continuará sendo até o dia da sua volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que há de comum, tá? Então, muito bem. Então, se essa figura do demônio, como disse lá a colega, eu era do candomblé, como se a grande coisa ela foi do candomblé, ela foi resgatada. Gente, vocês que são candomblecistas igual a mim, do tambor de mina, da Angola, do jejo, do nagô, do xambá, do candomblé de caboclo, notem bem, quem verdadeiramente é de algum desses segmentos religiosos, nunca abandonará a sua lança em campo. Passe ele o que passar, passe ele as necessidades que ele passar, sejam quais forem as humilhações que ele tiver que passar, mas ele não abandonará nunca o seu vodum, nunca o seu orixá, nunca o seu inquice, porque ele está ali por causa de uma crença, não que ele tenha feito uma troca, porque ele não pede, orixá não oferece lugar no céu, orixá não oferece salvação, quem nos dá a salvação é Jesus. Isso daí é uma coisa que só depois que nós passarmos desta para melhor, ou seja, quando nós morrermos, é que nós vamos saber se vamos ter a salvação ou não. E não adianta que com Jesus não se negocia. Então o que se vê por aí